Olá, amados, estamos retomando os estudos de Romanos e vamos agora finalizar Romanos no capítulo número 9 e quem sabe vamos começar alguma coisa já do capítulo do número 10. E dizer que é uma grande alegria poder estar junto com vocês, né, estudando essa palavra, meditando nela e pedindo, clamando para que o Senhor fale, para que o Deus esteja realmente esquentando, aquecendo os nossos corações, né? Eu creio assim que se existe algo de importante na vida, é a presença de Deus dentro dos nossos corações, no centro da nossa vida, no comando da nossa vida. Isso é o que de mais importante pode existir. Então, para aquele que tem isso como a coisa mais importante da sua vida, a sua palavra também será, né, a coisa mais importante, porque não se separa Deus, Jesus Cristo e palavra. A palavra ensina pra gente, as escrituras nos dizem que Jesus mesmo, ele é o Logos, ele é a palavra viva. Ele é aquele que manda e acontece, aquele que diz, né, e se faz. Ele é aquele que tem toda a autoridade. E a Bíblia diz que tudo estará sujeito, tudo na verdade já está, entre aspas, sujeito, porque ele é dono de tudo. Ele poderia num piscar de olhos simplesmente acabar com tudo, mas ele está dando um tempo para a humanidade, nós, eu e você, nos achegarmos a ele. E é o que nós queremos fazer aqui agora também nesse momento, nós queremos nos achegar a ele, permitindo, pedindo, clamando, para que ele fale conosco, que ele realmente enche o nosso coração da sua presença e da sua paz. Convido você a, junto comigo, fazer uma oração. Pai querido, abençoa, Senhor, poderosamente esse momento, que a Tua palavra, que o Teu poder, que a Tua graça, que a Tua presença possam se manifestar de uma maneira especial, de maneira assim, maravilhosa na vida de cada um que está agora junto comigo, na minha vida e na vida de cada um que está junto comigo, Pai, de maneira assim, extraordinária, de maneira assim, que realmente possa ser visível e palpável o Teu agir, o Teu mover, a Tua presença. Abençoa esse momento, fala Tu conosco, Senhor. E que toda voz contrária à voz do Espírito Santo de Deus se calhe agora em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos lá então, galera. Pessoal, capítulo de número 9, nós já, na verdade, vimos algumas coisas. Vamos dar uma pequena recapitulada naquilo que nós já vimos, do capítulo 9. Nós vimos da tristeza, por exemplo, de Paulo, pelo fato de que o povo de Israel, ele estava se colocando na posição de rejeição. Ele mesmo estava escolhendo ser rejeitado, porque em não obedecer, em não seguir os caminhos, em não entender a palavra, ele estava saindo do prumo, estava saindo do trilho, né? E aí depois nós vimos que, se por um lado o próprio povo de Deus ele estava se colocando nessa posição de rejeição, é claro que, por outro lado, Deus também estava rejeitando, então, Israel. Será que ele estaria fazendo isso? Será que as promessas de Deus estariam falhas, né? Aí Paulo diz veementemente, lá no versículo 6, não, de maneira alguma, né? Mas ele acrescenta que os verdadeiros israelitas são aqueles que seguem, se servem, que vivem para o Senhor, né? E reconhecem Jesus Cristo como Senhor soberano da sua vida. Pois é, aí a outra pergunta que Paulo, né, que os romanos lá de Roma iriam fazer para Paulo antecipa, lá no capítulo 9, os versos 14 até 18, mas então, Deus não está sendo injusto em escolher alguns em detrimento de outros, né? Nós falamos um pouco sobre isso, vimos que na verdade todos nós merecíamos a morte, portanto, se Deus escolhe alguns é porque Ele resolveu resgatar esses da morte, porque a morte é devida a todo ser humano, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, né? E aí, lá no versículo 19 até o 23, vai uma outra pergunta. Será que Deus, então, pode se queixar dessa incredulidade de Israel? Então, puxa vida, afinal de contas, né, será que Deus tem direito? Deus tem mais direito do que qualquer um de nós, do que você possa pensar ou imaginar. Então, se Deus está escolhendo esse e não aquele, quem sou eu e você para dizermos para Deus, não, Deus, escolha aquele, escolha esse? Sabe, isso não funciona. Deus, ele é soberano, ele sabe exatamente o que e quem precisa, né, fazer parte da vida eterna junto com Ele. E aí, nós vamos dar uma olhadinha no final do capítulo 9, os versos 30 até 33, onde Deus
aliás, onde Israel é colocado num patamar em que ele não atingiu a sua justificação. Então, afinal de contas, será que Israel seria responsável pela sua rejeição? Vamos dar uma olhadinha no que está escrito aqui. Agora, Paulo aqui trata do relacionamento de Israel e dos gentios com essa justiça de Deus, com a fé e com a salvação. Ele mostra que isso é um assunto muito importante. Por quê? Porque os judeus acreditavam que, tendo a circuncisão, na qualidade assim de povo eleito de Deus, esse Senhor, ele jamais poderia rejeitá-los. Não, eles eram povo de Deus, circuncidados. Então, não tinha por que Deus rejeitá-los, né? Vamos lá, versículo de número 30, capítulo 9. Que diremos, pois? Que os gentios, que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Vamos lá. Os gentios não buscavam justificação, né? E a Bíblia diz aqui, né, coloca assim, que eles alcançaram essa justificação. Só que eles alcançaram pela fé, ou seja, eles creram, tá certo? Então, o que eles têm a favor, os gentios? A favor deles, eles têm a fé, porque eles creram. Os gentios descobriram que a chave do relacionamento do homem com Deus, né, é essa justiça de Deus, e você recebe ela por meio da fé. Os judeus que não buscavam essa fé, alcançaram essa fé. Está escrito no versículo 31, como nós acabamos de ler. Israel, por outro lado, né, estava buscando o princípio da lei, que era o código de Moisés, a lei mosaica, vamos assim dizer, que, na verdade, a gente pode dizer assim, que é a própria personificação desse princípio deles. Eles estavam se baseando nessa lei de Moisés para obter justiça. Porém, nunca alcançaram essa justiça baseada na lei de Moisés. Por quê? A causa disso? Porque eles pensaram que por obras, pelas boas obras, eles iriam alcançar salvação, a vida eterna, né? Se a gente olhar, por exemplo, em Isaías capítulo 8, verso 14, nós lemos lá que Jeová é essa pedra de tropeço para a maioria daqueles que fazem parte das casas de Israel. E no Novo Testamento, Cristo é a pedra de tropeço. Aqui, e se você olhar em 1 Pedro, capítulo 2, versos 6 a 8, você verá isso aí sendo colocado, pedra de tropeço. E a maior parte da citação de Paulo aqui, em Romanos, nesse capítulo, é justamente de Isaías, capítulo 28, o verso de número 16. Só que aqui o apóstolo, ele usa uma linguagem, assim, mais para advertir, né? Como parecida com aquela de Isaías 8,14, que nós acabamos de falar, ou seja, uma pedra de tropeço, uma rocha de ofensa, tá certo? E coloca essa advertência no meio desse ensino positivo sobre essa pedra, né? E aí completa o versículo. E aí no versículo final, no último versículo desse capítulo do 33, ali diz assim: aquele que nela crê não será confundido, ou seja, Paulo coloca aqui um raio de luz, uma luminosidade nesse quadro que, estava sendo pintado de maneira assim tão negra, tão fosca, mas aqui ele coloca algo positivo. Só que não foi a de Israel, não foi para Israel como um todo. Por quê? Porque Israel tropeçou nessa pedra que Deus, né, colocou em Sião, ao passo que essa luz, ela está em Jesus. Ou seja, se você não vê Jesus como uma luz, você cai nela, porque na verdade a sua vida não terá luminosidade, terá trevas. Então é mais ou menos nesse sentido que Paulo está colocando essa palavra. Vamos dar um pequeno resumo em tudo que nós vimos no capítulo 9 então. Primeira coisa que nós vimos, a promessa de Deus para Abraão não falhou, ela se cumpriu, sabe em quem? Nos eleitos de Deus, quer sejam judeus ou gentios. Um segundo aprendizado no capítulo 9, nós temos que Deus, ele não é injusto porque ele elegeu quem ele quis. Por quê? Porque ele é Deus, ele é soberano. Nós não temos condições, absolutamente a menor condição de poder chegar e dizer: olha Deus,
eu tenho que fazer desse jeito, eu tenho que fazer daquele jeito. Quem somos nós? Nós temos que entender isso, gente. Um terceiro aprendizado muito importante: os que se perdem, eles se perdem por causa dos seus pecados. Portanto, não existe injustiça de Deus. Isso precisa ficar claro. Tem gente que não entende. Ainda hoje estava conversando com uma pessoa e eu estava dizendo para ela, né, não, mas então, se Deus já escolheu tudo, eu não preciso mais fazer nada. Quem fala desse jeito não entendeu absolutamente nada da palavra. E certamente não é um eleito. Porque se fosse eleito, ele trabalharia em prol da justiça. Ele faria de tudo para engrandecer Deus, para agradar Deus. Isso mostra que você é um eleito. Se você não tem essa preocupação, é bem provável que você não seja um eleito. Mas você pode vir a ser. Quem sabe você seja um eleito e você ainda não se descobriu um eleito. Você ainda está na ignorância. Porque quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós, quem sabe ali naquele momento, podemos perceber e entender que nós somos eleitos. Precisamos entregar a vida para Jesus, né? Então, e os que se salvam, eles se salvam porque Deus quis, pela misericórdia dele. Porque, na verdade, todos mereceríamos apenas e tão somente o juízo, né? A sentença eterna. Aí, um quarto ensinamento muito importante que a gente percebe aqui: esses eleitos, eles são tanto judeus, né, que seriam os filhos carnais de Abraão, quanto gentios, ou seja, todos eles, né, que temos eleitos em todas essas áreas, em todos esse ambiente. E um quinto ensinamento bem importante: Deus, ele está de maneira assim muito paciente, levando ao fim seu plano soberano de salvação através da eleição. Ou seja, Deus, ele tem tudo nas suas mãos, nada lhe escapa, nada lhe é aleatório. Não, pelo contrário. Certo, amados? Agora nós vamos partir para o capítulo de número 10. Com isso nós encerramos esse capítulo de número 9. E vamos então lá, na parte de Romanos capítulo 10, né? Como nós vimos aí, até agora respondemos algumas perguntas que o próprio Paulo fez. Ele coloca essas perguntas de uma maneira muito interessante e vai respondendo elas, né? E essas perguntas todas foram em relação ao fato de que, será que teria sido rejeitado o judeu, né? Afinal de contas, ele não creu. Bom, nós já falamos bastante sobre isso, né? Vimos que essas promessas de Deus não falharam e vimos um monte de outras coisas. E aqui agora no capítulo de número 10, Paulo, ele coloca mais razões ainda pelas quais os judeus rejeitaram a mensagem do Evangelho. E em seguida, Paulo faz algumas aplicações para a necessidade que isso tem em relação à obra missionária, tanto no meio dos judeus como no meio dos gentios. Ou seja, aqui tem implicações missionárias, sim, tá certo? E aí então vamos dar uma olhadinha, a gente vai fazendo assim, a gente vai lendo e interpretando, né, de acordo com o tempo que nós temos aí também. E aí então no capítulo de número 10, ele vai começar dizendo o seguinte, versículo de números 1 e 2. Pois bem, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo falando sobre, né, os seus, né? Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Pois bem, Paulo está dizendo o que aqui? Ele está dizendo o seguinte, que eles, os judeus, eles eram muito delicados. Só que eles não tinham o verdadeiro conhecimento de Deus. Eles viviam na ignorância ainda. Tá certo? No versículo 3, vou ler agora, diz o seguinte: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, aqui no versículo 3, nós temos dois contrastes muito importantes. Primeiro, os israelitas eles estavam querendo colocar a sua própria justiça. Ou seja, repara a autoconfiança dos caras. Na verdade, não é nem autoconfiança, isso beira uma prepotência, uma arrogância da parte deles. Em segundo lugar, esses judeus, eles não se sujeitariam ao que Deus tinha providenciado para eles. Por quê? Porque a vontade dos judeus aqui era inflexível. Os caras não queriam saber, não queriam se dobrar, não. Tá certo? Tendo tropeçado na pedra de tropeço, que era Cristo, né, nada eles sabiam do dom divino da justiça. Ou seja, continuavam em trevas. E Paulo,
mesmo, Paulo diz aqui nesses versículos que ele era testemunha de como o povo judeu era zeloso. Ele era testemunha disso. Ele mesmo foi uma testemunha extremamente zelosa, né, desse trabalho. Ele era um fariseu que tentou de todas as maneiras, né, alcançar o favor de Deus. Mas no farisaísmo, do modo como ele vivia antes, ele jamais conseguiu. Então esse zelo deles não vinha de um entendimento correto da maneira pela qual Deus queria justificar o pecador. Não, se baseava em interpretações humanas, tá certo? Portanto, eles não acreditaram que essa justificação era por fé, sem obras. Ou seja, eles achavam que tinha fé e obras, as duas coisas têm que estar juntas. E muitas vezes as obras vinham até como carro-chefe em relação à fé. Tá? E aí no versículo 3 e 4 que nós acabamos de ler aqui agora, ele fala da justiça que vem de Deus, que é a justificação pela nossa fé em Cristo Jesus. Ou seja, essa é a justiça. A nossa fé em Cristo Jesus. E no verso 4, ele coloca duas coisas de maneira muito importante. Primeiro, o que Cristo é, né? E quem é beneficiado pelo que Cristo é. Tá certo? Por quê? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A palavra fim, que é telos, ela parece combinar essa ideia dos dois, tanto do alvo e do término, tá certo? E a Bíblia diz, no versículo 4, que isso estava na lei de Moisés, tá certo? Ou seja, porque o fim da lei, o término, é Cristo. E todo esse sistema, pelo qual aqui legal, vamos assim dizer, de Moisés, ele mostrava, ele apontava para Cristo, e ele se cumpre em Cristo. E aí no versículo 5, Paulo vai ainda falar algumas coisas mais interessantes ainda sobre a tensão que existe entre os judeus, né? E aí ele vai dizer o seguinte: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá aos céus, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que nós pregamos. Tá? Aqui tem algumas coisas bem interessantes. Paulo, como nós falamos ainda há pouquinho, ele aponta essa tensão entre os judeus, né? Que por um lado, eles recebem de Deus a lei, tá certo? E eles receberam uma ordem de cumprir essa lei. Se vocês olharem lá em Levíticos, capítulo 18, o verso do número 5, vai dizer o seguinte, que ele estava chamando os judeus, o seu povo, os israelitas, cumpram toda a lei, cabalmente, toda a lei. Só que daí eles enfrentavam um dilema, porque era impossível cumpri-la integralmente, cabalmente. E aí eles entravam em um conflito e elaboravam tantas das leis, das mini-leis, e etc, etc. E a insatisfação do homem, do coração do homem continuava ali. Ou seja, eles não conseguiram paz. Eles não entenderam que tudo isso que eles estavam recebendo, a lei de Moisés, os ensinamentos, eles tinham um norte, tinham um rumo. E o rumo se encontrava em Cristo Jesus. Tá? Então, eles não entenderam e desconheceram que Cristo era o fim da lei. E como resultado, é claro, eles não se submeteram à justiça que vem de Deus, que é justamente essa fé mediante, essa justificação, melhor dizendo, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós vamos dar uma paradinha aqui agora, para depois, mais tarde, nós vamos continuar, a partir do versículo 5, né? Nós ainda não fechamos tudo aqui, mas uma coisa importante é que a gente possa entender, eu e você, nós estamos caminhando com Jesus, nós amamos a lei de Deus, porque um dos sinais de que nós somos filhos de Deus é quando nós amamos a lei de Deus, sabe, gente? Aquele que diz que não ama a lei, aquele que diz assim, não, mas aqui tem coisa que dá para entender, coisa que dá para aceitar e tem coisa que não dá para aceitar e nem dá para entender. Claro, nem tudo que, claro, é verdade, nem tudo que está aqui dá para entender. Mas eu preciso entender, eu preciso compreender pela fé de que o que está escrito na palavra é a verdade do Senhor. Mesmo que eu não entenda ela,
ela é a verdade do Senhor. Se eu não entendê-la dessa maneira, se eu não me aprofundar nela, se eu não mergulhar nessa palavra, no sentido assim de buscar ela, de desejar ela, eu não sou um cristão, eu não serei um crente. Eu preciso entender isso e eu preciso mudar a minha vida, se isso não é uma realidade. Amém? Vamos orar, vamos colocar isso tudo nas mãos dele. Pai querido, obrigado porque a gente pode falar contigo. Também obrigado porque nós podemos ouvir tua voz e saber que tu és Rei, Deus, Senhor, soberano, excelso, Criador. Obrigado pela tua presença, pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu fogo, pela tua misericórdia para conosco. Senhor, também quero clamar pela vida de cada um que está aqui junto comigo, orando, clamando, falando contigo. Permita, ó Deus, que o nome de Jesus seja exaltado, glorificado, magnificado, agora e sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Fiquem na gostosa, poderosa e maravilhosa paz que nós encontramos em Cristo Jesus. Amém?